Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo da nossa websérie sobre empregabilidade de jovens. Esse é o nosso segundo vídeo. A gente tem a presença ilustre das nossas grandes parceiras da LWSA, uma das empresas que realiza o programa com jovem, focado na empregabilidade de jovem, né? E a gente vai bater um papo muito sobre a ótica agora da empresa. O primeiro vídeo foi ouvindo o Ministério Público, muito na esfera pública, da relevância desse tipo de iniciativa, e sobre a legislação também de vagas de jovem aprendiz, e agora a gente escuta a empresa, a empregadora, né, sobre todo esse percurso, essa estrutura por trás de projetos e iniciativas como essa. Então, eu quero agradecer todo mundo. Começar me apresentando, eu sou a Andrea, uma das sócias de Carlotas. Eu, junto com a Lorena, que vai se apresentar também, a gente toca iniciativas como essa, com esses parceiros e outros. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, estou usando uma blusa florida, com uma base preta, e um colar também preto e marrom cor de terra. Quero agradecer imensamente a participação de vocês, fazer uma rodada de apresentação, e aí depois eu trago uma introdução sobre o programa e essa websérie, e a gente começa o papo de uma forma mais fluida, certo? Lô, pode se apresentar também e a gente vai passando essas apresentações. Maravilha, boa tarde, gente. Então, eu me chamo Lorena, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, tenho um piercing na parte superior do meu lábio e estou utilizando um brinco prateado em formato de gota. Estou vestindo uma blusa azul marinho e passo a palavra aí para a Nath também se apresentar. Olá, como a Lorena já falou, eu sou a Natália, sou aqui diretora de RH aqui da LWSA. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos castanhos claros, uso óculos da mesma tom do meu cabelo, mais ou menos, e uma roupa azul claro, um azul mais para branco, assim. Me juntei na LWSA tem mais ou menos 6 meses que estou à frente aqui deste projeto, então assumo tenho muito tempo, né, na experiência ali dentro de recursos humanos, mas assumo essa cadeira aqui dentro da LWSA tem 6 meses e me junto aí a Cami do meu time nesse desafio, nesse projeto que é tão lindo e super agradável, e agradecer o convite aí da Andréia e da Lorena de estarmos aqui hoje com vocês. Imagina, obrigada. Maravilha. Gente, primeiramente, super obrigada, né, e endossando a fala da Nath pelo convite, um barato a gente estar aqui com você hoje, podendo falar um pouco sobre esse tema. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, já começando meio ficando tingida, assim, em cima, não sei porquê. Tingidos de branco, talvez. Mas eu uso óculos, no momento eu estou com uma blusa preta, também de base preta, com umas cores assim mais discretas, com uma correntinha prateada. Usei batom hoje, um batom mais parecido com o meu óculos, quase não uso, mas para prestigiá-los. E estou super afim da gente conversar sobre esse tema que tanto nos encanta aqui na LWSA. Eu, no momento, ocupo aí a posição de líder do COI, né, da área de ESG, que para mim é um encanto, e estou aí no time da Nath integrando esse timão de RH, o ESG aqui na LWSA é RH, né, porque é gente, né, gente? Tem que ser gente. Então, estou super afim de bater esse papo aqui com vocês hoje. Boa, gente. Reitero o nosso agradecimento em nome de Carlotas pelo tempo e disponibilidade de vocês. Então, eu queria só resgatar um pouco, né? O objetivo dessa websérie é a gente contar sobre essas iniciativas que ela é realizada a uma roda de personagens e atores que fazem isso girar de uma maneira em prol dos jovens, né? Então, desde o poder público, iniciativa privada, a própria instituição de acolhimento. Então, hoje a gente vai falar dessas iniciativas que visam facilitar a empregabilidade de jovens que estão acolhidos pelo sistema, né? Então, que moram em SAICAS, República Jovem, Casa Lar. A LWSA é uma grande parceira, está indo para a sua segunda edição nesse trabalho, né, nesse programa, terceira agora, né? A gente encerrou a segunda edição agora, então acho que vocês têm bastante rodagem
e a ideia é que a gente entenda isso, como isso reverbera internamente. Mas, principalmente, uma informação que a gente queria trazer sobre essas iniciativas, assim, de cara, que são iniciativas que elas passaram por um processo piloto, né? Então, acho que tanto a LWSA quanto a Tóquio Marine, que são as duas organizações que financiam e realizam essas atividades, tiveram essa aposta de pilotar iniciativas como essa, e agora que a gente já chegou num processo de maturidade, a gente, inclusive, conquistou para as duas iniciativas o selo de Direitos Humanos e Diversidade da cidade de São Paulo, que eu acho que é um reconhecimento importantíssimo sobre a relevância desse trabalho, sobre a importância dos temas que a gente tem trabalhado. E eu acho que a nossa primeira pergunta seria assim, como que nasce a intenção da realização de um projeto como esse dentro da organização, né? Quem encabeça, como que isso acaba desabrochando internamente e vira um investimento com tanta seriedade como vocês vêm fazendo ao longo dos anos? Eu vou começar do trás para frente, acho que a Cami traz um pouco da frente para trás, porque acho que ela estava aqui um pouco do início, assim, né? Quando eu cheguei e comecei a ouvir um pouco do projeto, né? E como é que a gente tem uma oportunidade, né, de trazer jovens e desenvolvê-los e contar um pouco ali sobre tecnologia, como é a empregabilidade, de qual é o futuro deles. A primeira pergunta que me veio, né, foi: time, estamos fazendo o melhor que a gente pode para desenvolver esse time que a gente está trazendo aqui para dentro? E o que eu queria dizer com o melhor que eu posso, né? Eu estou olhando a longo prazo, eu estou pensando no desenvolvimento dessas pessoas, eu estou olhando para ele assim, o ciclo dele não é aqui, o ciclo dele de vida, assim, né? Quais são as ferramentas ou as perguntas ou tudo que eu posso dar para esses jovens que entram dentro deste programa para que eles possam se tornar seres humanos melhores, né? E aí, claro, podem ser um profissional melhor, pode ser um pai de casa melhor, mas assim, o que faz esse ser humano se tornar melhor? E por coincidência, eu fui numa palestra que eu vi a Tóquio Marine falando sobre o programa deles. E eu lembro que eu voltei para a LWSA e a primeira coisa que eu perguntei para a Cami, eu falei: Cami, eu vi uma empresa sensacional, fazendo uma coisa muito parecida com a gente. Vamos sentar, vamos fazer um bench sobre isso, assim, vamos olhar como é que eles conseguem desenvolver tantos jovens. E aí foi muito engraçado, porque o meu time me respondeu: a gente já falou, né? A inspiração veio dali, a gente começou a conseguir beber de muitas coisas do que eles já estão fazendo para a gente aplicar aqui. E aí, claro, a gente pega o melhor do mundo deles, mas a gente olha e dá a nossa pincelada e fala assim, tá, o que a gente pode fazer de diferente, né? Então, eu acho que a gente tem alguns diferenciais aqui, né? Que eu acho que tem este olhar humano, né? De desenvolver o ser humano para uma coisa melhor. Eu acho que tem o cuidado de garantir que as pessoas, quando elas estão aqui, elas estão presentes mesmo, né? Então, eu não tô aqui para cumprir tabela ou aprender aquela... eu não gostaria que um jovem entrasse aqui e falasse, putz, comecei o dia, terminei o dia e concluí, né, a minha lição de casa. É mais do que isso, assim, eu tô entrando e saindo uma pessoa melhor, eu tô entrando no começo da semana e saindo 3 semanas depois, conseguindo te descrever o que eu aprendi, o que eu tô fazendo de diferente, assim. Então, eu acho que teve muito este olhar de como é que a gente desenvolve essas pessoas, assim, de verdade a longo prazo, assim. Então, a gente conclui, sim, no segundo ano, mas a gente tem muitos olhares, assim, o que a gente faz com esses jovens daqui para frente, assim, como é que a gente apoia eles no seu próximo passo, assim. Então, eu acho que eu destacaria que é o que mais brilha o olho, eu acho que é o que as perguntas mais relacionadas são isso. Então, estou fazendo mais para trás, acho que a Cami pode contar um pouquinho como é que o projeto nasceu aqui para me complementar. Ô, Nath, eu só queria pegar um gancho antes da Cami entrar com esse contexto, que é um grande diferencial, que aí, olhando na perspectiva de Carlotas, que é essa consultoria, né, que apoia a realização, tanto para vocês quanto da Tóquio Marine, é que ambas as organizações, elas têm como um grande motivador a justiça, a promoção da justiça social e econômica na perspectiva de desenvolvimento do Brasil, né, que é uma das propostas primeiras da legislação de jovem aprendiz, por exemplo. Né? Então, eu acho que isso é uma força motriz que diferencia muito quando a gente vai negociar, né, Lô? As flexibilidades dentro de um projeto. Né? Então, a gente encontra um time, a Cami sabe, a gente fala isso em toda reunião. Assim. A gente também é muito grata pela confiança de vocês, mas porque a gente lida com uma equipe, Nath, que é exatamente o que você falou, que está olhando para esse programa pensando a médio e longo prazo, não só na realização ali pontual daquela edição. Mas eu estou desenvolvendo esse jovem da melhor maneira possível
Para isso, a gente tem inúmeras reuniões de acompanhamento, de verificação, tanto de competências socioemocionais desses jovens, quanto de competências técnicas, né, Camis? Então, assim, acho que você trouxe o principal força motriz dessas iniciativas e do êxito dessas iniciativas. Diga, Sim, Camis. E aí, André, assim, eu acho que vai um pouco além, no sentido de que, né, a gente fala sobre empregabilidade, a gente fala sobre o ser humano ficar melhor, a gente fala sobre tecnologia, a gente dá competências técnicas para esses jovens, mas uma das coisas legais é que a gente, no último encontro, né, a gente presenteou eles no final com uma roupa, né, para fazer entrevista. E parece simples, né? Mas não é só dar a roupa, é dar uma roupa que vem uma cartinha explicando para que serve essa camisa, como é que você veste essa camisa, como é que você usa essa calça, assim, é o além, assim, né? Porque uma coisa é você dar uma comida, uma coisa é você dar um dinheiro, tudo isso é importante, gente, tudo é válido. Mas o que ele faria com o dinheiro? Outras coisas, e talvez esse jovem ele não teria nunca no hall de prioridade dele, talvez comprar uma roupa para ir para uma entrevista. Mas a gente entendeu que isso era super relevante para ele ter uma camisa, ele ter uma calça, né? Que ele pudesse ir para uma entrevista se destacando, se diferenciando e na verdade, se permitindo estar naquela entrevista, né? Parece pequeno, mas você colocar uma roupa, a sua autoconfiança é diferente, né? E aí, se você não tem dinheiro para priorizar a sua roupa, você não tem a roupa. E aí você já chega se sentindo inferior dentro de uma entrevista. Então, é um ciclo meio que virtuoso, né? Então, trazendo um exemplo aqui prático de como é que isso cascateia, assim, de um viés mais longo prazo, assim. Perfeito. Eu acho que e assim, passa muito por sensibilidade, né? A gente se desenvolvendo enquanto pessoas que integram o projeto e percebendo o nível de atenção que a gente precisa dedicar, né? Porque são mundos diferentes, né? A gente sempre fala, depois do encontro presencial, o seguinte comentário: poxa, eu estou indo para casa. Essas crianças estão indo para os cycles, né? Eu estou indo ali, vou encontrar minha casa, encontrar meu conforto, e as crianças não, os jovens não, eles estão indo para os cycles, né? Por mais quentinho que seja o acolhimento, né? Por mais incrível que seja a dedicação, o trabalho ali que os agentes fazem, eles estão indo para os cycles, né? E então, assim, eu acho que esse é um ponto muito relevante para a gente, que faz a gente imprimir flexibilidade, que faz a gente refletir sobre as decisões, que faz a gente relevar, gente. Quantas coisas, né, a gente releva ao longo do projeto, porque precisa relevar, porque são realidades completamente diferentes, né? Então, eu acho que pegando esse gancho aí da Nath, né, são pequenos detalhes, preocupações. Ontem mesmo a gente estava discutindo de trazer aí um momento de gestão financeira, né, um pouco desse conhecimento para compor ali os conteúdos que a gente vai trabalhar na próxima etapa, né, do projeto, né, no próximo projeto de uma forma geral, né. Conversamos um pouco também sobre essa continuidade, né, sobre esse contato de mais longo prazo com essa galerinha, né, com esses jovens. Então, assim, isso faz toda a diferença para a gente, né. E aí, voltando um pouco, falando, cara, qual é a motivação, né? Isso, SAICA, sabe? É um recorte que muito pouca gente tem experiência, que muito pouca gente tem ali, sei lá, eu acho que eu vou usar a palavra coragem, né? Coragem de encarar, porque é especial, é diferente, requer repensamento o tempo inteiro. Todos os discursos que a gente leva, a gente repensa. A gente, olha, gente, vamos colocar um diretor, homem, branco, privilegiado, falando para essas crianças, vamos brifar ele primeiro, né, e tudo mais. Vamos trazer quem, né? Que tipo de diálogo que a gente vai estabelecer com eles para não gerar nenhum desconforto, né? Para não resgatar nenhuma dor ali, porque tem uma série de dores por ali que a gente vai conhecendo pontualmente ao longo do tempo, mas mesmo que a gente não tivesse conhecimento daquela dor específica daquele jovem, a gente sabe que ele tem uma dor. Então, assim, são muitas preocupações com as falas, com as tratativas, né? E, enfim, né? Com todo esse cenário, com todo esse contexto. E a escolha foi essa mesmo, né? A escolha foi porque, né? Por que a gente começou a fazer isso, né? Com esse grupo especificamente? Porque a gente queria
vou chamar de desafio, né? A gente queria esse desafio, a gente queria entender um pouco mais, aprofundar um pouco mais a nossa agenda de inclusão e diversidade. A LWSA, a gente recentemente passou aí por uma bateria de entrevistas, porque a gente está tocando um determinado tema aqui em SG, entrevistamos vários executivos, acionistas, stakeholders de uma forma geral, e tem uma tônica, assim, quando a gente vai conversar sobre alguns tópicos específicos da LWSA, as pessoas trazem, em geral, assim, a LWSA é referência em inclusão e diversidade, né? Eu vejo aqui que tem iniciativa, que tem mão na massa, que tem preocupação, que tem pensamento, que tem comitê, que tem, enfim, ações, né, dedicadas, e uma construção, uma preocupação. A gente não acerta sempre, né? A gente erra pra caramba e tal, mas tem preocupação, tem dedicação, tem transpiração em cima do tema de inclusão, equidade e diversidade. E foi um pouco isso, sabe? A escolha do SAIC foi, gente, vamos atuar numa camada que a gente talvez consiga emprestar um pouquinho dessa pequena experiência que a gente tem, né? Talvez a gente consiga aí juntar a nossa dedicação aqui a ser uma empresa que desenvolve pessoas, a LWSA de uma forma geral, tem esse DNA, né, Nath? A gente discutiu isso, sei lá, tem umas 2 semanas a gente mergulhou numa discussão assim profunda sobre a empresa ter definitivamente esse DNA. A área de DO super estruturada, com vários programas bacanas. De novo, a gente erra, a gente acerta, mas a gente está fazendo um monte de coisa bacana, dedicado à liderança, dedicado a devs, dedicado à alta liderança, dedicado a times, né, operacionais. Então, assim, é um DNA de empresa, um pouco da quinta disciplina, né, um pouco ali do Sandy falando para a gente, cara, vai ser uma empresa que treina seus funcionários, né, vai ser uma empresa que inspira. Então, eu acho que tem um pouco disso, sabe? Juntou um pouco da gente ter esse caminho aí de inclusão e diversidade, ter um pouco desse caminho aí de ser uma empresa com um DNA de treinamento e desenvolvimento das pessoas, que a gente apostou que a gente poderia caminhar nessa trilha aí de SAICAS, né? De atuar com essa juventude. E eu acho que eu queria fazer uma consideração, assim, né? Aí a gente foi entrevistar uma porção de edtechs, né, uma porção de empresas, foram 12, assim, que eu consegui efetivamente. A gente listou 18, fiz contato com 18 empresas que a gente precisa substituir e tal, entrevistei 12. Gente, se 2 conheciam SAICAS, eu vi as sobrancelhas franzindo. O que você está falando? SAICA? O que é SAICA? A maioria, eu acho que 2, sem brincadeira, 2 conheciam o que era SAICA. E empresa de São Paulo, porque no Rio não tem SAICA, né, e tudo mais. Mas isso me chamou muita atenção. Quem é que está dando atenção para os SAICAs, né? Somente os SAICAs? É somente o governo? A gente sabe que a iniciativa privada precisa colocar a mão na massa, porque tem uma questão de empregabilidade que a gente precisa resolver. Não é, né? Para a gente, né? A gente tem aí o programa de Jovem Aprendiz, né? A gente está sempre com vagas abertas. A gente é muito bom no programa de Jovem Aprendiz. A gente está sempre atendendo cota, né? Batendo as nossas metas aí de empregar essa juventude e tudo mais. A gente tem uma taxa de empregabilidade dessa juventude, né? Que fecha, que encerra o programa relativamente alta. É muito legal. Assim como a nossa taxa de estágio, assim, quase 90% dos nossos estagiários a gente acaba aproveitando. Então isso é muito legal. Altíssima. Altíssimo. Assim. Então, a gente resolveu caminhar por uma trilha assim, mais desafiadora mesmo. Sabe? E, cara, e quanto aprendizado, gente. Quanto aprendizado. Cá, eu acho que essa sua palavra que você usou de coragem, né? Eu acho que tem um propósito, né? Esse desenvolvimento socioeconômico, pensando em Brasil, mas eu acho que tem um recorte muito específico de coragem mesmo dessas 2 iniciativas, que é olhar para jovens do sistema de acolhimento, olhar para um dos piores indicadores, por exemplo, que a prefeitura lança em pesquisa, né? Tanto de defasagem escolar, sobre questões de a médio e longo prazo, onde esse jovem está, qual é a taxa de empregabilidade, de permanência no sistema. E aí eu digo coragem, porque isso tem que olhar primeiro para essa contextualização de público, tem que colocar na mesa outros atores que não são tão comuns se a gente for pensar, né?
dentro de projetos e iniciativas privadas, que é o próprio poder público, essas organizações sociais. Então, tem uma coragem de montar a várias cabeças uma iniciativa como essa e chegar num modelo em que ambas as empresas que realizam, elas não estão preocupadas em definir o caminho desses jovens na empregabilidade, no sentido de onde eles devem ou não devem trabalhar, mas de ampliar a perspectiva desse jovem para que ele, primeiro, passe por um processo de autoconhecimento e, a partir desse autoconhecimento, ele defina também, faça melhores escolhas profissionais, de organizações pessoais, né? Além de despertar a curiosidade, de mexer na autoestima, principalmente. Então, o que a Nath trouxe, né? O kit que vocês deram no final do ano, no final do percurso da jornada deles, além de ser extremamente funcional, porque é um vale presente, parece besteira, mas é um vale roupa, que, de novo, vocês não estão entregando qual é a camisa que ele tem que comprar, qual é a calça que esse jovem tem que comprar, mas, olha, é um vale, e a nossa orientação é que você faça o bom uso disso para isso, isso, isso e isso. É vocês entregarem um computador, um notebook, que tudo que vocês geraram ali de curiosidade, de experiência, de conhecimento, vocês estão falando para eles, continue, a ferramenta está aqui. O que vocês não têm de acesso, o que a gente pode, a gente está te dando de acesso. Né? Agora, o que vocês vão fazer com esse acesso? Eu acho que isso é muito corajoso, né? Porque, de novo, claro que tem expectativa de retornar isso para a empregabilidade na própria organização, mas é deixar todo mundo que está ali construindo uma iniciativa como essa, primeiro, olhando para esse jovem, e o próprio jovem tendo voz ativa nessa construção e participando, todo mundo se desenvolve, então a gente tem essas reuniões, ninguém está cumprindo o papel de ninguém, a gente não está terceirizando o papel, por exemplo, do poder público, nem vice-versa, né? A gente está colocando quem são responsáveis por cada parte dessa trilha a exercerem suas responsabilidades, e juntos a gente analisa o tempo todo, está efetivo, está dando certo. E aí até ia falar, Alô, se você puder trazer alguns dados, né, do que a gente tem nessas edições, para mostrar a tamanha efetividade. Foi muito legal a conversa com o Ministério Público, que eles evidenciaram, a partir desses dados, que essas iniciativas são iniciativas recordes dentro do universo do Ministério Público com esses jovens, né, Lu? Isso, em termos de taxas de conclusão do curso mesmo, né? Acho que conectando um pouco de tudo que a gente estava falando até aqui, a abordagem, a tratativa jovem a jovem, a sensibilidade que é colocada nas análises e tomadas de decisão, levam a gente para uma taxa de conclusão desses cursos acima de 84%, falando aqui especificamente do Conecta-E. Então, isso está muito acima do que o próprio Ministério Público traz de dados de outras formações que são ofertadas para os jovens que estão aí no sistema de acolhimento. Tá? Então, trazendo outros números, né? A gente tem um número altíssimo de jovens inscritos para 2 edições, então foram 112 inscrições para o Conecta-E, e a gente fechou aí 2 turmas de 25 jovens cada, então são 50 jovens, né, que puderam participar, tendo ali uma pequena quebra. A gente sabe que podem acontecer algumas desistências ou desligamentos que são naturais pelo momento de vida desse jovem, mas é uma escolha desse jovem, né? Estar no programa ou também não estar, e a gente tem percebido que a escolha deles é de persistir, de continuar. São 6 meses aí de formação, e esse número aí de 84%, ele é muito expressivo, então acho que isso é o principal atestado da efetividade da metodologia e principalmente da abordagem que é implicada nesses programas, né, Déia? Sim, eu acho que, pegando um pouco do gancho, né, Déia, que você estava falando, assim, de a gente dar as oportunidades, assim, eu não diria que a gente dá todas as oportunidades, mas a gente dá algumas oportunidades aqui, né, e não é só dar as oportunidades, a gente tem jovens que estão abraçando essas oportunidades, que eu acho que isso que é o legal, que correlaciona um pouco com os números, né, então, poxa, a gente dá o computador, a gente dá o vale roupa, a gente conta um pouco, né, de todo esse desenvolvimento, muito sobre comportamental mesmo, assim, né, muitas das nossas aulas são em relação a isso, mas, por outro lado, 85% deles estão vindo
todos os dias nessas aulas. 85% deles estão trazendo para a gente que, poxa, eu amei estar me graduando aqui, assim, obrigada por me dar uma oportunidade de transformar a minha vida, e eu estou disposto a abraçar esta oportunidade, né? Então, eu acho que a junção das duas coisas é o que faz o sucesso, né? A gente dar uma oportunidade, mas as pessoas realmente poderem abraçar aqui também. Eu tenho, em relação a isso, né, que a Nath está falando, e a gente vai olhando, a gente vai observando ali as pessoas, de uma forma geral, todos eles muito engajados, né? É claro, tem processo seletivo, né? E a gente acaba escolhendo aí quem realmente tem ali a disponibilidade, quem tem o interesse, quem está no momento de vida apropriado para encarar é uma jornada intensa, né? Aula todo santo dia. Então, assim, é muito legal a gente ver essa conexão deles com a oportunidade, né? E, de novo, a gente não dá todas as oportunidades, a gente, sei lá, a gente viabilizou ali curso para 25 pessoas, e 21 aproveitaram muito, muito, muito. E nem tudo são flores, né? A gente vai abrindo mão enfim, de alguma rigidez aí ao longo do processo, justamente para poder flexibilizar e tudo mais. Mas eu acho que tem um ponto que é muito legal, quando a gente olha para dentro da nossa, vou chamar de bolha, né? Sei lá, da nossa bolha aí de colaboradores, né? Pessoas que estão ali já numa posição, uma pessoa deve, né? Que tem um salário bacana, né? E tudo mais, a gente oferta aqui os treinamentos internos também. A taxa de conclusão, às vezes, é um pouco menor, gente. Assim, a gente comparando os nossos programas internos com essas duas edições aí do Conecta E, a gente se surpreendeu, né? Eu tenho aí todo um passado de pessoa do mundo acadêmico, né, e tudo mais. A gente sabe que evasão é uma dor de qualquer escola, de qualquer faculdade, sobretudo quando você caminha aí no fundamental, no básico, né, no ensino médio da escola pública, o negócio é muito intenso. Mas, de repente, a gente se depara com uma taxa de 84% de conclusão dos cursinhos ali, né? Todo mundo aguerrido, engajado. Então, assim, isso, pelo segundo ano consecutivo, é um fator, para mim, pelo menos, de muita emoção, sabe? De entender que a galera, nossa, eu posso, eu consigo, eu vou flexibilizar minha agenda aqui do site, né? Porque eles têm N atividades para poder cumprir com esse meu objetivo aqui de fechar o curso, né, do Conecta E. Então, assim, muito e legal. acho que é diretamente ligado ao que a Lô trouxe, né? Assim, tem a ver com a abordagem. Né? E os jovens, todo ano, toda edição que a gente faz a avaliação final das iniciativas, a gente busca quais são as competências que eles se sentiram desenvolvidos, que eles perceberam esse desenvolvimento e quais são as evidências desse desenvolvimento, né? E muito, tanto da permanência e engajamento deles, eles atribuem à abordagem dos projetos. A abordagem no sentido de um olhar individualizado, ainda que a gente tenha acordos coletivos, né, de funcionamento, a gente tem as tratativas individualizadas, a gente entende, a partir das contextualizações diversas, quais são as flexibilidades, e aí, de novo, acho que para a gente, em Carlotas, o que brilha aos nossos olhos, e para a gente é uma grande oportunidade de trabalhar com vocês, é saber que a gente conta com iniciativas, com empresas que elas, de verdade, olham para o jovem com um olhar de desenvolvimento, de potencial. Então, quando a Camis traz, né, poxa, a gente se desenvolve, é muito verdade, porque a gente se depara com jovens que têm um nível de resiliência muito alto, que tem um processo de transformação acelerado, né, que enxerga oportunidades de uma forma muito diferente e também olha a médio e longo prazo, o caminho de vida deles, né? E a gente tem essa sorte dessa troca mútua, acho que de todos os atores nesse processo. Os próprios SAICAS, né? República Jovem, a própria Casa Lar, o esforço imenso que eles também trazem para trazer um jovem, sendo que eles têm mais 15 ali para olhar integralmente nessas instituições. Então, exige uma série de organização. Então, acho que toda a metodologia ela tem um cuidado para ser muito espelhada no projeto de vida do jovem, que é complementar à escola. Ela casa com os interesses da iniciativa privada. Então, também o que eu quero para dentro de casa, né? Quais expectativas eu tenho de desenvolvimento desses profissionais, o poder público, o que eu preciso desenvolver e tratar com esses jovens. Então, acho que é um grande cruzamento de interesses. E que momento do jovem ele está,
né? E o que ele quer? De novo, ele só participa desse projeto, das duas iniciativas, se ele escolher participar. Ninguém é obrigado. Então, acho que é um cruzamento muito feliz, mas que também ele só é possível, e a gente só tem essas taxas, a gente vira e mexe, fala isso para a Camis, e é verdade para toda a equipe da LWSA, porque, primeiro, Carlotas tem essa liberdade da tratativa que a gente acredita que precisa ter para esse público, e também da parte de vocês essa tratativa, porque vocês também têm contato direto com o jovem nos treinamentos, né? Então, esse cuidado, essa abordagem, esse desenvolvimento que ele acaba experimentando ao longo da trajetória, ela é feita e responsabilizada por todo mundo. Então, isso faz muita diferença nessa jornada. Assim. Então, eu queria, de novo, agradecer. Isso faz diferença. E eu acho que, assim, se eu pudesse terminar aqui dando um pouco de dicas, assim, eu adoraria ver mais empresas abertas a fazerem seus desenvolvimentos, né? Então, não tirando o juízo de valor, acho que tem vários programas legais, mas que as empresas tivessem essa responsabilidade mesmo, né? De poder fazer programas que impactam, que pensam no longo prazo, que pensam, né, de como é que eu retorno alguma coisa aqui para a sociedade. Então, mais empresas interessadas, mas principalmente para os jovens, assim, ficarem atentos, sabe? Quais são as oportunidades que aparecem, porque às vezes aparece uma vez só, né? E a gente tem que estar pronto para agarrar essas oportunidades também. Então, sim, a gente sempre vai ter uma quebra, 85% é um sucesso, mas eu adoraria ter 100% também, né? Então, eu adoraria ter mais vagas, mais gente aplicando e mais gente se concluindo, assim, né? Então, é um ciclo virtuoso, que é o positivo de todo mundo, mas que todas essas frentes também possam amplificar, oferecer mais programas e que os jovens possam abraçar ainda melhor essas oportunidades que apareçam. Super, Nath. Camis, eu vou jogar, então, a bola que ela deu aqui de palavras finais, que eu acho que a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Ele é curto, mas acho que a gente trouxe as principais mensagens-chave sobre como funcionam essas iniciativas, a importância e a relevância disso para dentro da organização e o compromisso das organizações. Então, passo a bola para você, para essas palavras finais. Maravilha, maravilha. Eu acho que é muito isso que a Nath trouxe, né? Que mais empresas consigam engajar com esse tipo de pauta e que a gente siga aprendendo, né, gente? Porque, assim, definitivamente, esse ano eu estive, né, no ano passado eu não estava no Projeto Conecta, esse ano eu me juntei aqui ao projeto e foi uma chuva de aprendizado, empatia é um negócio dificílimo, né? Por mais que a gente de RH tenha isso na cabeça e leia, e estude, tente praticar, é desafiador pra caramba você calçar o sapato do outro. Eu fico até arrepiada, assim, né? Porque calçar o sapato dessas crianças é completamente diferente, é desafiador pra caramba. Então, assim, que a gente siga aprendendo, né? E que mais empresas embarquem nessa onda e sigam aprendendo também, né? Porque isso é inclusão, isso é diversidade, no caminho para a gente promover cada vez mais equidade, né? Então, vamos juntos, né, gente? Bora trabalhar com os SAICAs. Super! E a gente em Carlotas, né, Lô, a gente queria, como últimas palavras, assim, acho que primeiro agradecer iniciativas como as de vocês, equipes como as de vocês, porque eu acho que não é só sobre o investimento, mas é sobre quem capitaneia esses investimentos. Então, isso faz muita diferença, e aí falo em nome de uma consultoria que lida com todos esses públicos, então a importância de ter esse olhar para a promoção mesmo dos direitos humanos, de desenvolvimento de jovens, e também incentivar outras iniciativas do setor privado, a olhar para indicadores das suas cidades, a olhar para que atores tratam com o desenvolvimento de jovens, criar metodologias que façam sentido não só para a organização, mas para todo mundo que está dentro dessa roda, fazendo essa roda girar. E, como a gente gosta de falar, preparar a sociedade é lembrar que a sociedade não acontece da porta para fora das organizações, né? A gente que compõe as organizações, então é pensar num futuro como um todo.
De novo, quero agradecer vocês, Nath, Camis, obrigada pela parceria até hoje, assim que a gente tem caminhado, obrigada pelas tratativas, obrigada pelo tempo e a disponibilidade de vocês, parabéns pela iniciativa, assim como a gente agradece sempre a Tóquio e toda a equipe da Tóquio, que tem o mesmo refinamento na tratativa e o cuidado e o olhar para o desenvolvimento, e que outras iniciativas possam se espelhar e se incentivar a partir do olhar de vocês. Muito obrigada, gente. Boa tarde para quem está escutando a gente. Obrigada por mais um capítulo vocês acompanharem. E a gente tem mais um último que a gente vai ouvir os jovens que participaram dessas iniciativas. Então, acompanhem e a gente vai continuar esse desenvolvimento colocando à disposição qualquer informação que alguém precisar. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Beijo.